Olá, namastê. Bom dia, boa tarde. Aqui quem fala é a Ju Ferraro e estou começando a entrar no meu último mês aqui na Índia dessa temporada. Então essa é a minha, nem sei mais qual semana que é, mas eu acredito que contando aqui a 16ª semana ou um pouquinho mais. E agora eu tô aqui em Goa. Muitas coisas aconteceram, então pra você que me acompanha aqui, eu gravei um último vídeo, o último vídeo que eu gravei aqui no YouTube foi falando de quando eu tive a dor na lombar, que foi na segunda semana aqui em Goa. Então hoje eu tô indo pra quarta semana, essa semana começando agora, e depois disso eu nem consegui fazer outro vídeo pra contar, porque muitos processos aconteceram e eu não consegui sentar pra compartilhar com você e contar o que tanto aconteceu depois que eu tive essa dor na lombar. Bom, então, tô fazendo esse vídeo pra contar pra você tudo o que aconteceu e o que eu aprendi com isso. E que foi muito importante pra mim ter tido essa dor, na verdade. Porque no começo, é claro, a gente tem uma dor, uma lesão, um problema, e logo não quer mais, assim, não quer que aquilo aconteça, fica revoltado. No começo, a primeira coisa que eu senti foi isso, foi tristeza, e eu queria rejeitar aquilo, não queria que estivesse acontecendo comigo. Logo na sequência, eu comecei a perceber que aquilo estava acontecendo, não tinha como fugir, não tinha como escapar daquilo. A dor estava lá, eu tinha que ver o que eu ia fazer com ela. Eu falei com a minha professora, que eu tô praticando aqui com uma professora que chama Sharmila Desai, acho que é assim que pronuncia. No primeiro dia, quando eu logo senti a dor, ela me falou que era pra mim descansar e passar um óleo, que tem um óleo aqui na Índia que é da Ayurveda, que é pra esse tipo de dor, né? Que assim, do que eu tô sentindo é uma dor articular e um pouco muscular também, na parte mais baixa das costas mesmo, bem perto do sacro. Falou assim, vai boiar no mar, mas não faz mais nada, você vem praticar e depois você descansa. Porque é lógico, quando eu cheguei aqui, aí eu queria visitar vários lugares, aí eu andei de scooter com a minha amiga, dei vários rolês, aluguei uma bicicleta, fiquei andando de bicicleta e praticando. E assim, eu tava levando a prática num extremo, porque eu tava numa outra vibe. Quando eu tava em Mysore, é diferente daqui. Em Mysore a gente pratica numa sala um pouco mais fechada, com menos janela. É dentro da cidade, não tem tanta natureza em volta, e a luz acesa. E a professora, como eu tava praticando com a Sarasvati, e ela não pode andar, mas ela tá lá vendo tudo, ela tá toda hora falando pros assistentes o que fazer ou falando pros alunos, então o tempo todo ela tá falando. E a gente pratica muito mais juntinho lá em Mysore, um tapetinho muito perto um do outro. Aí eu cheguei aqui, é outra vibe. A sala tem um jardim gigante em volta do shala, cheio de árvores, de plantas, de natureza. É muito mais silencioso. A professora, a Sharmila, ela quase nem fala, e quando ela fala muito baixo, e ela pede pra gente preservar totalmente o silêncio no shala, então quem tá esperando pra vir praticar, fica total silêncio, aproveitando para meditar. É escuro, tem uma meia luz acesa e tem duas janelas na frente que ficam abertas, então tem uma circulação de ar maior. E, além disso, tem mais distância entre uma pessoa e outra praticando, que dá a sensação que a sala tá menos vazia. É muito calmo, assim, a vontade que dá de praticar bem devagar, sabe? Praticar e sentir no corpo, a atenção volta totalmente pra dentro. A concentração é muito maior, eu sinto. É diferente, um não é melhor do que o outro, é diferente. Mas eu tava numa vibe, tipo, super high, assim, de Mysore, e numa vibe de fazer força, de querer fazer mais, de querer ir mais, de querer alongar mais, de querer, né? E cheguei aqui e eu cheguei aqui nessa vibe, só que quando veio a dor nas costas, eu fui obrigada a entrar na vibe daqui, praticar bem mais devagar. No primeiro dia que eu tava com muita dor, eu não consegui praticar porque eu não tava conseguindo pedalar direito, então eu fiquei relaxando em casa, dormi mais, depois eu vim a praticar, pensando que eu não ia conseguir fazer nada, mas eu me surpreendi muito. Eu fui modificando a série
pra não sentir dor. Nunca tive tanta consciência do meu corpo, eu acho, durante a prática do que eu tive nessas semanas que eu tava com dor. Porque eu não queria sentir dor, então eu prestava atenção em cada movimento, em cada respiração e sempre na sensação assim, se doer eu vou parar, tudo bem, não tem problema. Totalmente outra mentalidade do que aquela vai, se doer, tanto faz, vamos continuar. Aí eu entrei num outro estado de espírito, se doer eu vou parar. O que foi totalmente curativo pra mim, porque outra coisa que mudou na minha mente foi: foda-se o que os outros pensam. Eu tô aqui por mim, eu não tenho que mostrar nada pra ninguém, inclusive nem pra professora, porque isso aqui não é uma competição e não é um show de talentos, não é uma seleção de emprego, não é nada. É só eu tô aqui pra praticar yoga e eu escolhi estar num lugar com mais pessoas porque isso é inspirador e por causa da energia, porque dá mais vontade de praticar quando tem mais outras pessoas, e com uma professora que eu admiro, porque é uma pessoa que eu admiro do jeito que ela é e as coisas que ela ensina. Então é como uma pessoa que eu quero assimilar as qualidades que ela tem. Por isso, e porque eu sei que ela pode me ajudar na minha prática, a ir mais dentro de mim, porque esse é o meu propósito com a prática. Não é conseguir fazer um asana muito difícil. Se eu conseguir fazer, porque eu estava num estado de relaxamento interno, de consciência do meu corpo, e conseguindo respirar, e mentalmente calma, e eu conseguia entrar num asana difícil, beleza, legal, mas forçar e entrar num estado de estresse, causar lesões internas e estresse mental e cansaço para entrar no asana não faz sentido. Eu percebi isso, não faz sentido, porque tudo tem o seu tempo. Não adianta forçar a barra para entrar num asana, depois se machucar e ter que voltar. E eu sinto que, quando eu fui conversando com as pessoas e outros praticantes, parece que a maioria das pessoas já passou por isso em algum momento na prática, ou passa por isso em alguns momentos que a gente quer avançar, mas chega um momento que você tem que voltar para a base, de alguma forma. Pode ser uma lesão, ou porque teve que parar de praticar por algum motivo, ou mesmo um acidente. Nesse momento eu recebi um vídeo também de um professor de yoga que chama John Bullman, que ele sofreu um acidente super grave de moto quando ele estava na Índia, não sei qual, ele já veio tipo 10 vezes para Mysore. Machucou o quadril e tinha um diagnóstico que ele podia nunca mais voltar a andar. Hoje em dia ele pratica super a terceira série, quarta série. Depois eu vou deixar um link aqui do YouTube com o documentário sobre a história dele. É muito lindo de ver, é muito inspirador. E lá, quando eu tava em Mysore, eu também conheci uma menina que ficou minha amiga, que é indiana, e que também sofreu um acidente de moto quando estava lá no ano passado, quebrou a perna, ficou meses sem conseguir andar, depois cadeira de rodas, andador, bengala, e ela nunca parou de praticar. A prática você faz como você pode. Esse professor, ele fala que no começo ele praticava na cabeça dele, ele não conseguia se mexer, porque ele também quebrou a mão. Depois ele foi praticando sentado na cadeira de rodas, só mexendo o braço. Depois ele ia sempre só no chão, com a ajuda de blocos, e assim ele foi voltando, e a prática ajudou ele a se curar. E essa minha amiga, a mesma coisa. Depois eu coloquei também no meu Facebook um link que ela gravou um vídeo contando a história dela também. E esse ano ela voltou pra Mysore e praticou e foi certificada. Muito linda. Pra mim isso é um coisa dentro do osso da perna dela, porque quebrou, e 4 parafusos no joelho e perto do calcanhar. Então, e ela tá praticando, sabe? Isso pra mim é verdadeiramente o yoga. Você tá ali e você vai com o que você tem naquela hora. E dentro disso eu conheci tanta gente que tem dor no joelho por causa de outras coisas, tipo, se machucou correndo, ou se machucou porque teve um acidente, ou se machucou por tantos motivos. Inclusive, a minha dor nas costas, a primeira vez que eu me machuquei, eu tava fazendo a musculação e fazem muitos anos, não foi por causa do Ashtanga. E isso me fez também refletir sobre as lesões dentro do yoga, porque
Na verdade, a prática é a mesma, a série é a mesma. E tem gente que se machuca e tem gente que não se machuca. Tem gente que machuca o joelho, tem gente que machuca as costas, tem gente que é o ombro. E tem gente que é a cervical. E assim, não é a prática que te machuca. É a gente que se auto-machuca fazendo a prática. Porque é o nosso estado mental. E praticar quando a gente ainda está envolvido com o que está acontecendo fora da prática mentalmente, pensando em outras coisas, não estando atento no que está acontecendo naquela hora, porque o que aconteceu comigo, e eu sinto que é meio comum, é quando a gente vai praticar, querendo fazer tal coisa, mas não vendo o que está sendo feito de verdade. Ou com a mentalidade de tipo, como foi a minha prática ontem, eu vou fazer hoje. Ou como eu gostaria que fosse a minha prática, ou como é a prática de uma outra pessoa que eu vi um vídeo na internet, no YouTube, no Instagram, ou eu vi alguém praticando do meu lado, eu quero que a minha prática seja igual daquela pessoa. E a gente vai praticar com isso na nossa cabeça, com essa imagem mental, e que não é a realidade. E a gente acaba indo para um lugar e forçando o nosso corpo sem ver como ele está, porque ainda rola aqui uma separação mente e corpo. E o yoga serve para quê? Para unir. Então, às vezes, o corpo, ou seja, e o nosso inconsciente, o jeito dele falar pra gente comunicar, tipo, conecta, é através das dores ou até lesões, se forçar demais. Porque o que acontece? Não é de uma hora para outra que você causa uma lesão. É uma coisa que vai um pouquinho cada dia. E como tá muito aqui, rola, tipo, sente um incômodozinho e nem liga, continua. É isso que aconteceu comigo. Sente um negocinho, fala, não, tudo bem, isso é de boa, vamos lá, continua, como eu queria que fosse aqui, E aí, numa hora, sabe, não tem como, né? O corpo fala, para, não dá, você tá, tipo, totalmente longe. E, por mais que eu já pratique faz tempo, sempre vai rolar, teve que rolar de novo, assim, a dor pra, tipo, volta. Aqui e aqui são uma coisa só. E o que eu queria também falar, aproveitar nesse vídeo, talvez ele fique um pouquinho mais longo que o normal, mas eu acho super interessante trazer essa reflexão. Quando eu estudei psicologia, o que mais me encantou quando eu comecei a estudar psicanálise, que é a minha parte preferida, foi a estudar sobre a formação mental, como que se forma a nossa mente, como se forma a nossa psique, né? Na verdade, não tô falando aqui da mente consciente que pensa e que elabora, mas é toda ela, né? Assim, o inconsciente também, com certeza. Assim, começou a ficar muito claro pra mim que o yoga, ele ajuda a gente a entrar dentro de um espaço que foi formado quando a gente ainda não sabia falar, quando a gente ainda não sabia o significado das palavras. Por quê? Porque a nossa mente que começa a se formar junto com o sistema nervoso central, o tubo neural, a partir do 3º mês de gestação, ele é formado num momento onde não tem ainda o córtex, que é a parte do nosso cérebro que elabora, que aprende, onde tem as palavras, onde tem as memórias. Ainda tem o nosso cérebro muito reptiliano, que é onde são produzidos. E aí o nosso corpo começa a se formar a partir daí, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. E as memórias começam a formar, o jeito como o nosso corpo começa a ser formado e as memórias dentro dessas células estão sendo formadas a partir do momento que a gente está dentro do útero. E por mais que a gente não vai lembrar na nossa mente consciente, o nosso corpo lembra. Com certeza ele lembra. Como foi a gestação, já é como a gente é. E não quer dizer que a gente não nasce como uma lousa branca. A gente já nasce cheio de experiências que passaram dentro do útero. Lá pelo 4º mês de gestação, a gente já tem os ouvidos. A gente já escuta. E a gente escuta os barulhos que estão acontecendo dentro do corpo da nossa mãe, que deve ser o maior zoeira, porque imagina, o intestino funcionando, o estômago roncando de fome, a voz por dentro que a gente escuta e as pessoas que estão falando, porque a gente tá encoberto de pele e depois é água. E a vibração dos sons que vem de fora do ambiente aonde a nossa mãe andou, com quem ela falou, a música que ela escutou, o que ela viu, o filme,
tudo vai passar por meio de vibração e todo o corpo sente, né? Não é só dentro do ouvido. Todo o corpo sente as vibrações o tempo todo. Se ela caminha rápido ou devagar, se ela tá andando de carro num lugar onde é estrada lisa ou é balançando o tempo todo. Se ela... sei lá, se ela tá estressada, ela tá trabalhando, ela anda estressada, o coração dela tá... a gente vai escutar, a gente vai sentir. É tudo vibração. E isso vai ficando dentro do nosso corpo, enquanto o nosso corpo está sendo formado. É uma memória. É uma memória que vai ficar no nosso inconsciente. Depois que a gente nasce, a gente também ainda não sabe falar, a gente ainda não sabe o que significam as palavras. A gente vai aprendendo por associação e observação das situações que as palavras vão se repetindo, aquilo vai fazendo sentido e a gente vai aprender a falar só lá na frente. Então a gente tem mais ou menos aí 1 ano de vida em que é tudo novo. Qualquer palavra a gente pode aprender, qualquer língua a gente pode aprender, né? A gente tá ali totalmente aberto. E é tudo aprendido principalmente pelas sensações que aquilo traz, como a palavra é falada. Então, é claro, se é uma palavra de carinho, de amor, de afeto, ela é falada de um jeito. Se é uma bronca, ela é falada de outro jeito. E aí a gente começa a colocar conotações para palavras e também porque ela vem carregada de uma energia que é sentida pela criança desde sempre. Quanto mais neném, mais aberto o neném tá para perceber essas energias e a gente ainda não consegue falar ou os sentimentos que a gente tem. Então, depois que nasce, tem o desconforto total de estar ali na gravidade. Não estamos mais dentro da água, estamos na gravidade. Temos que respirar e temos todos os desconfortos de ter que sentir fome e sentir vontade de ir no banheiro, e cólicas, e xixi, e se sentir sujo, e querer, e sentir uma angústia de estar, agora eu tô fora. Então, querer o colo, querer o abraço, querer tudo e todas as informações que vêm do mundo de fora, que agora a gente consegue ver aí, a partir dos olhos, tanta informação entrando. Tanto que no começo, até, se eu não imagino, até o 2º mês de idade, o neném, ele só vê alguns centímetros na frente dele. Tanto que você vê que o neném pequenininho, ele às vezes fica meio vesgo, assim, ele não vê longe. Ele também não vê muitas, ele só vê cores fortes e ele só vê muito perto, que é a distância exata entre o seio da mãe e o rosto da mãe, que é pra quando ele estiver mamando, ele vai ver o rosto da mãe. Isso ele consegue ver. Mais do que isso, longe que isso, ele não vê. Então o mundo, ele vai abrindo pra gente com o tempo. A partir do momento que a gente se sente seguro para abrir para o mundo. E voltando lá, então todas essas memórias que a gente tá começando a ver cores, começando a associar a voz que a gente escutou de dentro da barriga. Agora a gente tá escutando fora da barriga e é a mesma pessoa, a mãe, o pai, as pessoas que sempre estiveram perto quando a nossa mãe estava grávida. Então a gente sente ainda junto com a nossa mãe. Se a nossa mãe tá segurando a gente no colo e vem uma pessoa conversar com ela, é uma pessoa que ela gosta, a gente vai sentir também que a gente gosta daquela pessoa. Se não, a gente também vai sentir, com certeza. Só que isso, gente, a gente não fala, a gente não sabe o que as palavras significam, não tem ainda essa ferramenta da linguagem e da memória de associação. Tudo vem e forma uma coisa tipo zero. E essa memória fica onde? No nosso corpo. Principalmente. O corpo, ele guarda todas essas memórias desde que a gente estava no útero. E eu não quero dizer assim, o que acontece com a gente é culpa de... Não é culpa de ninguém, é só que é assim que é. E quando a gente vai praticar yoga, no silêncio, a gente respira, a gente vai acessar esses espaços. Então, é muito legal a gente ver que essas dores que aparecem, ou de repente até as lesões, e os desconfortos, e muitas vezes eu vou falar pra vocês, eu tô praticando, eu sinto uma tristeza, assim, que eu não sei explicar de onde vem, pra onde vai, não tem nada associado com ela, é só uma sensação, e eu não preciso associar nada com ela. Outras vezes a gente tá praticando, e quem pratica a 2ª série pode falar, quando a gente começa a fazer a 2ª série, surgem muitas emoções, e a raiva é uma delas. E a gente não sabe por quê. Porque a gente tá mexendo muito com o sistema nervoso central, principalmente também na 2ª série. Então a 1ª série é mais restaurativa, assim,
E depois a segunda série começa a mexer muito com a hiperextensão da coluna e tal, e abrir o peito, e pode surgir muita coisa. E aí eu também não sei de onde vem, pra onde vai, o que é, mas é a sentir e continuar praticando. Não é parar de praticar, é continuar praticando para acessar justo esses espaços, e se precisar a cura vem com a presença, apenas. Não precisa fazer mais nada. É sentir, acolher e continuar praticando para deixar aquilo ir transmutando dentro da gente, ou ser compreendido dentro da gente, ou ser assimilado, porque primeiro aquilo não tá, muitas vezes aí, o que acontece? Vai formando o nosso psiquismo e vão criando, aí o ego vem, aí as defesas, as negações e tudo aquilo. Então a gente vai praticando para ir quebrando essas barreiras e conseguir acessar quem a gente é, porque no fundo, qual que é a intenção? É descobrir quem a gente é. E descobrindo quem a gente é, que a gente é um ser único e cada pessoa é um ser único. Então quando a gente consegue descobrir o que tem de tão único em mim, qual que é a minha luz, a gente só acessa através desses processos que são únicos para cada pessoa. Não querendo entrar dentro de um padrão ou querer ser igual a outra pessoa. Outra pessoa pode te inspirar na prática dela, mas você, é o que eu sinto, que a partir do momento que eu senti isso, eu tinha que descobrir eu mesma o meu corpo. Eu tive que sair de tudo que eu tinha como fora e começar a sentir dentro do meu corpo como que estava confortável eu me mexer dentro da prática, como que estava confortável eu respirar, como que estava confortável o ritmo da minha prática. E eu consegui acessar uns lugares dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes, uma sensação do ritmo da minha respiração, de entrar em contato com o ritmo da minha respiração. E isso é muito mágico. Então, imagina se eu tivesse parado de praticar porque eu tava com dor. Eu nunca ia acessar esses lugares. Eu ia voltar quando eu estivesse bem de novo e eu ia continuar na mesma vibe que eu tava antes. Porque é automático. Eu percebi que é automático. Quando eu não tô prestando atenção, automaticamente eu já quero acelerar e fazer força. E aí, pronto, dói. Aí eu lembro, não. É menos força. É muito mais presença. E aí, cultivar essa presença. E aí, essa dor veio como um jeito, tipo, de uma bronca do meu corpo de falar, Plau, pra que você tá aqui, né? E então eu sinto, o que eu quero compartilhar com vocês é, se você tiver com alguma dor, ou que seja mental, que seja física, alguma dificuldade, dor no joelho, e você pensa, eu sou ruim na prática. O que é uma boa prática? Na verdade, uma boa prática não é a prática que você põe o pé atrás da cabeça toda vez e que você faz todas as transições e que você sai maravilhoso. Pode ser que sim, mas desde que seja ela tenha sido feita com consciência, com autorrespeito e com esse desejo de se conhecer e de descobrir qual é a sua luz. Porque a partir desse momento a gente pode descobrir como eu posso ajudar o outro, como eu posso contribuir para o coletivo, porque isso é a evolução. E até mesmo estudando física quântica, eu entendi que se a gente chega num ponto que a gente sabe muito, quando qualquer pessoa aqui sabe muito sobre alguma coisa, a tendência natural é querer compartilhar, é querer ajudar. E isso é o natural. Então, se você tá querendo descobrir quem você é e você consegue descobrir os seus dons e talentos, não precisa necessariamente ser yoga. O yoga ele é uma ferramenta para te ajudar a descobrir o que você gosta de fazer, o que você faz bem e, a partir daí, ajudar, compartilhar, crescer como coletivo. Isso é o nosso verdadeiro papel aqui na Terra, e a prática tá aí para nos ajudar a entrar em contato com esse nosso potencial total e ajudar outras pessoas a conectarem com o delas. É muito mais do que posturas, muito mais. As posturas estão aí para desafiar a gente, para colocar a gente nesse lugar de autoquestionamento e de autodescoberta e de descobrir essa unicidade nossa que não tá mais nas palavras, não tá no mental, não tá nessas construções, nessas defesas, nos preconceitos, nas crenças. Tá lá no nosso corpo, tá na hora que a gente foi formado, na hora que a gente decidiu vir pro mundo com uma luz e a gente acessar essa luz. Então a gente tem que passar por essas barreiras para poder acessar essa luz que já tá aí, é você, não tem como
Só basta você relaxar e descobrir. Então trazer um relaxamento para a prática ao mesmo tempo. Não é só fazer força, não é só buscar a performance, é descobrir um jeito de entrar no flow. E assim, você só vai entrar no flow na hora que você conectar com a respiração. E você só vai conectar com a respiração a hora que você se concentrar, a hora que você olhar pra dentro. E a hora que você realmente estiver presente. Porque a hora que a sua mente escapa, você perde o fluxo da respiração. Então, esse é o exercício maior da prática. Entrar dentro do fluxo da sua respiração. Só a sua. Não do professor e não de ninguém em volta de você, ou nem de como a sua mente quer programar, mas é você sentir a respiração meio que acontecendo sozinha e você ir fluir junto. Isso que é a descoberta mágica do negócio. E que a gente vive descobrindo e perdendo, descobrindo e perdendo, descobrindo de novo e perdendo de novo. É muito lindo, eu tô muito apaixonada por essa prática cada vez mais. E é por isso que eu tô aqui, porque é um convite também de querer compartilhar o que me faz bem. É um convite para você, para que você também experimente. Então, para quem não sabe, eu gravei algumas aulas bem iniciantes explicando a base dessa prática. Se você quer fazer um teste, acessa no link aqui embaixo do vídeo. Tem esse link para que você acesse e vai receber por e-mail 4 aulas para você aprender a respiração, aprender a técnica desde o comecinho, começar a praticar e sentir já os benefícios. E caso você tenha vontade de se aprofundar mais, você pode entrar em contato comigo direto, que eu posso te dar dicas de professores na cidade onde você vive. Ou se não tem professor na sua cidade, eu dou aulas online, particulares, bem personalizadas e com muito carinho. Então, também aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você entrar na página, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e se inscrever para fazer aulas também. E também, claro, pode me inscrever no momento que você quiser. E é isso, eu agradeço muito a sua atenção até aqui e espero que o que eu falei tenha te inspirado, tenha te ajudado também e tenha te deixado um consolo aí, se caso você esteja passando por um momento de dor, de desafio na sua prática. E a gente continua junto. Qualquer dúvida, comentários, perguntas, colaborações, deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aí no canal pra gente continuar conversando sobre essa prática e outras coisinhas mais. É isso, boa semana pra você e que a luz te acompanhe hoje sempre e até breve. Namastê. Um beijo.